Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora e começa sempre convidando você a fazer parte da ciranda do bem. Você pode fazer a sua parte. Como é que você pode fazer a sua parte? Cuidando de você, né? Cuidando de você, dos seus pensamentos, das suas ações, de tudo que você faz no seu dia a dia. Nós temos milhares de pensamentos no dia a dia. Tem pensamentos que a gente não sabe nem de onde veio, mas nós somos acometidos por esses pensamentos e nem sempre eles são bons, né? São alguns pensamentos, às vezes, que nos levam a ficar deprimidos. Então, não deixe que eles que dominem a sua mente, a sua vida, porque você faz parte dessa vida maravilhosa. Você acordou, está aqui, está vivo, você tem uma missão, você tem importância, sim, você tem o seu lugar dentro da sociedade, do seu sistema familiar, no sistema social. Tome posse do seu lugar. Tome posse, porque quando você assume aquilo que você gosta de fazer e ama fazer, tanto na sua família como no seu trabalho, nas coisas que você faz voluntariamente, você tem força, porque é uma troca, porque não existe nada sem troca, né? Na sociedade, tudo é uma troca. O coletivo, no coletivo é necessário, né, no nosso planeta, haver leis. Por quê? Porque os homens, infelizmente, alguns usurpam, né, o direito do outro. Eles não são responsáveis, não têm autorresponsabilidade, não entendem a sua função dentro da sociedade e acabam cometendo alguns delitos, fazendo coisas que não contribuem para a vida. E a vida é o nosso maior patrimônio. Em todos os sentidos, todos têm direito à vida, todos têm direito a ter um lugar para morar, todos têm direito a ter cultura, a ter estudo, todos têm direito à saúde. E nós trabalhamos, pagamos nossos impostos e temos que ter direito a isso. Mas, infelizmente, como o ser humano ele é muito complexo e ele comete erros, né? Ele comete equívocos durante a sua jornada, nós temos que ter pessoas, nós temos na nossa sociedade pessoas que se formam para ajudar a fazer com que essas leis que foram criadas para que o coletivo se mantenha dentro da justiça e da paz, essas pessoas, elas então vão defender esses direitos. E todo mundo tem direito ao quê? A um advogado, né? Quando comete um delito. Você tem direito a uma ligação, você vai ligar para o seu advogado para que ele possa trazer, se você foi acusado injustamente de alguma coisa, é um advogado que vai lhe ajudar. E essa missão do advogado é uma missão bastante de muita responsabilidade, né? Porque muitas vezes na advocacia você pode desenvolver toda uma forma de trabalhar e você pode usar as leis, estar dentro da lei, mas pode estar fora da justiça verdadeira. Então, nós temos que observar esse advogado que você vai contratar para te defender, seja em qual causa for, a idoneidade e o caminho que ele faz dentro desse trabalho, que é extremamente importante para a sociedade. E hoje nós estamos aqui recebendo Tereza Francesca. Tereza Francesca é advogada hoje. E ela é filha, sabe, de um grande ator, o Chico de Assis, que eu deixo aqui um abraço muito carinhoso. São pessoas que também alentam o nosso coração com a arte, a cultura. Sem cultura, um povo que não tem cultura, não existe isso, né? Todos nós, para todo lugar que você vai, você quer conhecer a cultura daquele local. E também as pessoas que fazem cultura, fazem filmes, teatro, cinema, música, são importantes porque a vida sem teatro, sem cinema, sem nada que possa alentar e tornar a nossa vida mais leve, seria muito difícil. Escolher essa profissão é escolher também fazer um caminho que ainda é muito complicado no nosso país, né? Haja visto que existe muito preconceito, às vezes até da própria família, quando alguém da família quer ser um artista, às vezes as pessoas falam, coitado, você vai trabalhar com o quê? Como se ser um ator, ser um músico, ou seja lá o que for dentro da arte, não fosse uma profissão.
Então, nós temos ainda muito a caminhar nessa questão. Mas nós agradecemos a todos aqueles que se dedicam, principalmente durante a pandemia. Se não fossem os filmes, se não fossem as lives dos cantores, se não fossem as pessoas que também trabalham em várias profissões, os psicólogos, aqueles que nos ajudaram à distância nesse momento, o que seria de nós? Então, nós temos que aprender a acordar, respirar e agradecer. Agradecer que existem pessoas que estendem suas mãos para nos ajudar a levantar. E o advogado é uma dessas pessoas. E hoje nós estamos com Tereza Francesca, que é advogada já há 17 anos. Tereza Francesca, me fala, onde é que você nasceu? Me fala um pouco sobre você. Porque muitas vezes a gente vê o profissional como se a pessoa fosse o profissional, né? Fala assim, o meu filho é médico, mas o seu filho... O que ele gosta? Às vezes você nem conhece, né? O seu filho é feliz, Exato. Né? Então, Francesca, você gosta de ser chamada de Francesca ou de Tereza? Sim. Francesca é um nome muito lindo. Francesca, me diga, quem é você? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, o convite. É uma honra estar aqui, vocês, né? Eu sou maceioense, nasci há 40 anos, no dia 30 de agosto de 84. Faz pouco tempo. E há 17 sou advogada, né? Mas muito importante que você falou, a realização como ser humano, né? Ela está ligada a diversos segmentos, não só a questão profissional, né? E é muito importante para isso os valores, né, sociais, participar da sociedade, contribuir também, seja através do trabalho voluntário, seja através da profissão. Todas as profissões são importantes, têm a sua importância. E os artistas, né, os jornalistas, os advogados, eles caminham para o fim, realmente, quando bem exercem as suas funções, né? Para o bem social mesmo, né? Então, isso é muito importante e o ser humano realizado, ele exerce com certeza sua profissão de um modo mais satisfatório. Com certeza, mas você escolheu a advocacia, como é que você escolheu? Foi algo que aconteceu ou você teve algo que fez com que você escolhesse? Porque muitas vezes as pessoas escolhem uma profissão em função de um problema que passou. Falam assim, não, eu vou ter essa profissão porque eu quero defender. Eu sofri uma injustiça, a minha família sofreu uma injustiça, então eu vou ser advogado porque eu quero defender as pessoas de uma forma mais justa, porque eu não achei que foi justa a maneira que me defenderam. Como é que foi isso? Acredito que tenha sido até pelas aptidões. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Muito Era bem jovem. Meio que sem saber ainda exatamente se era aquilo, né, que queria. Mas no decorrer do curso, fui me apaixonando, fui gostando e finalizei. Mas essa questão inicial, acredito que tenha sido até pelas aptidões do português, da literatura, muita influência do meu pai, né, a questão da literatura, das artes. Não tinha um talento específico para a arte, mas apesar disso trago, né, essas raízes comigo, mas isso também me influenciou a seguir para a advocacia por conta de questões interpretativas, a função do advogado, né, demanda muito a leitura e foi por esse caminho. Porque o advogado ele tem que estar constantemente se reciclando, porque as leis elas vão sofrendo alterações, Exato, né? Exatamente. E muitas vezes, se ele não acompanha, ele pode errar também. Isso. Quando ele vai defender ou vai acusar, né? E assim, e agora falando de algo específico, nós temos uma justiça, uma advocacia que é de acusação e de defesa. Então, quando nós pensamos em acusação e defesa, nós pensamos em polaridade. Sim. Qual a importância da mediação de conflitos dentro da justiça e dessa especialidade na advocacia? Então, a mediação, ela tem importância ímpar. Inclusive, com a reforma do Código de Processo Civil, que se deu
Em 2015, ele foi publicado e entrou em vigor em 2016. Houve a atenção especial, de modo expresso, à questão da mediação e da conciliação. Porque a gente sabe que o caminho de uma ação judicial é um caminho muito longo, né? Então se estende por muitos anos, são muitos recursos que são viáveis. Então, quando as partes elas se empoderam, né? E elas têm aquela autonomia para decidirem ali após uma conversa a sua situação, então é uma forma de fazer justiça, uma forma inclusive eficaz e rápida. Então é muito importante a mediação de conflitos no segmento da saúde. Tem suma importância, principalmente considerando o fenômeno que a gente tem de judicialização da saúde, que faz com que os tribunais fiquem repletos de causas, de demandas de saúde, o que é natural quando há um desrespeito, né, às leis que não são cumpridas, né? Exatamente. Mas o caminho da conciliação realmente é um caminho muito mais efetivo e eficaz para a concretização da justiça mesmo. O que é interessante a gente observar, assim, você falou, né, que quando as partes, elas decidem, quando elas decidem, não tem volta mais, né? Não vai continuar no judiciário. Exato. Às vezes nem vai, se você conseguir fazer essa mediação, exato, essa conciliação antes de judicializar, sim, né? Isso tem um valor muito grande e a gente percebe que essas pessoas não voltam a brigar. E quando acontece essa polarização da defesa e do ataque, né, da defesa e da outra proposição, né, que são polaridades, nós percebemos que quem vai dar o veredito é o juiz. O juiz, a cabeça do juiz, dizem, né, que na cabeça deles, eles é que mandam, eles sabem, eles conhecem, mas eles podem definir algo através da interpretação deles. Exato. Porque tudo aquilo que é dito, hoje nós temos, né, muitos problemas por falha de comunicação. Imagina na advocacia, a pessoa que está, o juiz que está ali, ele pode avaliar errado, mas não porque está errado, mas como foi comunicado. Isso. Porque muitas vezes, dentro de uma audiência, não é colocado a situação por completo. Fica algo que não foi dito e aquele algo era importante porque definiria uma situação de forma diferente. E então, o juiz, quando ele determina, ainda vem aquela questão, eu vou para a segunda instância, é isso? Segunda instância. E vai novamente, e às vezes ficam anos e não resolve. Exatamente. E as questões também, né, de inventários, é muito terrível. Mas você se especializou nessa questão da saúde. Eu gostaria que você falasse. O segmento da saúde, nós sabemos hoje que está muito complicado, porque nós temos o SUS, que todo mundo tem direito. E nós temos a saúde, que são os planos que você paga, e assim, você paga durante anos. Eu tenho um plano de 30 anos, e às vezes vou fazer um exame simples, você não tem direito, porque o seu plano é de 30 anos atrás. Poxa, eu estou pagando há 30 anos essa empresa. Eu sou fiel a essa empresa há 30 anos, ela não é fiel a mim como um cliente, e isso faz com que o cliente fica revoltado. Então, não sou só eu, muitas pessoas passam por isso. Então, qual o direito do paciente e qual o direito dessa empresa? E os deveres também. Sim. Existe, né, um segmento do direito à saúde, ele tem uma intercambialidade com outros segmentos do direito, o direito civil, o direito do consumidor, às vezes o direito criminal também, o direito penal, mas é um ramo que vem se destacando, né, com a sua, mesmo com a interdependência de outros ramos, mas vem se destacando pelo ponto de que ele assegura os direitos do paciente, né, dos pacientes, tanto em relação aos entes públicos, né, diante da circunstância de serem usuários do SUS, que todos nós somos, né, mas em face do SUS e também no segmento em face dos planos de saúde e em face também de profissionais particulares, né. Então, existe esse segmento, é um segmento muito importante. Hoje em dia, a gente percebe, né, que existe
a gente precisa, muitas vezes, judicializar Isso, a questões. judicialização da saúde, né? Exato, exatamente. Porque há um descumprimento das leis, né? Da Isso, legislação. Da legislação. E aí, os planos de saúde, os entes públicos têm os seus deveres, né? Esses deveres são decorrentes da Constituição Federal, das leis federais, das leis estaduais, das leis municipais, das portarias. E existe também, os planos de saúde também têm seus deveres. A gente tem a Lei 9656/98, que é a lei que regula os planos de saúde. E temos uma legislação vasta no segmento da saúde, que necessita ser respeitada. Quando você fala necessita ser respeitada, eu quero falar de um assunto aqui que é muito importante, né? Que a gente fala do Outubro Rosa todo ano, existe toda uma comoção, uma campanha no Brasil inteiro, há toda uma chamada de atenção para essa questão da mulher, porque a mulher acometida de câncer, ela precisa de aprender, né? A fazer, ela precisa ter direitos a fazer esses exames, e existem algumas leis para as mulheres que estão com câncer ou foram diagnosticadas, mas até chegar ao diagnóstico, se ela é uma pessoa que ela não tem condição não tem um plano de saúde, pelo SUS demora muito, mas existe já algumas leis que determinam, eu não sei se é 30, 60 dias, eu gostaria que você falasse sobre isso, para a gente alertar, né, as mulheres ou as pessoas, os homens também, que precisam de fazer um tratamento, e o câncer não pode esperar. Exato. Né? Se você faz uma cirurgia, você precisa dar continuidade, né, de fazer todo o tratamento. Se você não tiver isso resguardado, pode cair por terra a possibilidade de cura. Isso, exatamente. Existe, né, no âmbito, em relação ao SUS, tem diversas legislações. A gente tem a Constituição Federal, que regula, então, o artigo 5º, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, os direitos e garantias fundamentais, mas a gente teve, em 2012, uma lei, né, que foi publicada, que a gente conhece como o Estatuto dos Pacientes com Câncer, que é a Lei 12.732/2012, e nessa lei há a previsão que, no que se refere, no âmbito do SUS, o paciente, isso é aplicável certamente às mulheres que estão com suspeita, né, de câncer de mama e outras espécies de câncer também. Então, quando a principal hipótese diagnóstica, né, pelo médico ou dos profissionais de saúde, ela seja o câncer, quando ela for o câncer, então, o que é que vai acontecer? Essa mulher, ela vai ter direito a realizar os exames para elucidação dessa hipótese diagnóstica em até 30 dias no âmbito do SUS. E, confirmada essa hipótese diagnóstica, a partir do diagnóstico definitivo, ela vai ter até 60 dias para iniciar o seu tratamento, certo? Isso no âmbito do SUS. Infelizmente, na prática, a gente sabe que nem sempre há o respeito a essa lei, mas existe a possibilidade de ações judiciais. Então, a pessoa que ela não tem suficiência de recursos para contratar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela é voltada a garantir assistência jurídica ao judiciário, às pessoas que não têm condições de prover, né, custear um advogado, pessoas hipossuficientes economicamente. Então, elas podem procurar a Defensoria Pública a fim de proporem as ações cabíveis, certo? Aí, no caso, a Defensoria Pública é para qualquer pessoa. Isso. Se você não tem condição financeira, você vai lá, seja em qualquer instância que você precisar. Só que nesse caso, né, do câncer, você tem direito a fazer todos os exames e o tratamento. Então, tem 30 até 60 dias. Isso. E como a gente sabe, né, como a Tereza, a Francesca falou, que nem sempre isso se cumpre. Então, você tem que buscar a Defensoria Pública para lhe ajudar. E pode também ir direto ao Ministério Público. O Ministério Público também faz parte, né, da nossa defesa, porque o Ministério Público está aí para nos defender, né, para nos proteger. Exato. É possível, sim, cientificar o Ministério Público. Eles atuam majoritariamente, né? O Ministério Público é um órgão que atua majoritariamente no âmbito coletivo. Então, é possível, sim, procurar o Ministério Público, mas para a propositura dessa ação individual, o caminho, acho que mais satisfatório imediatamente, de modo mais imediato,
é realmente ou um advogado privado da confiança, se a pessoa tiver condições de custear, ou a Defensoria Pública mesmo, mas também pode procurar o Ministério Público. Eu sei também que tem essa questão do SUS, né? O SUS também, a pessoa, vamos supor que ela não tenha condição nem de sair de casa, ela vai precisar de ser atendida em casa. Como é que é isso no seu domicílio? Como é que isso acontece? Vocês, como advogados, também na Defensoria Pública, se for o caso, ou um advogado particular, ele pode buscar essa ajuda? Pode. De que forma? Existe, né, uma portaria do SUS que instituiu o que se chama de tratamento fora do domicílio, que é conhecido como TFD. Esse tratamento fora do domicílio, ele se destina a pessoas que têm doenças graves, como o câncer, que necessitam, que demandam uma espécie de atendimento que não existe ali naquela localidade onde ele reside. Primeiro ele tem que provar que não existe. É complicado. É complicado. Né? Então, veja, o tempo que ele vai é porque esse tempo vai passar, é investimento, ele está perdendo, né? E o câncer está avançando. Exatamente. Infelizmente, o tempo do processo, do direito, não é o mesmo tempo da vida, né? E a gente tenta correr contra o tempo, nós profissionais desse segmento da saúde, a gente tem demandas muito urgentes que fazem com que a gente, né, se movimente e procure efetivar aquela busca de modo mais ágil. Mas existe o tempo do processo. E aí, de toda forma, havendo essa necessidade, é possível propor ação judicial para que haja a implementação desse TFD, inclusive em outros estados. Então, é possível até o custeio de passagem aérea, hospedagem. Se for para outro local, isso, né? Se não tem no seu estado, exatamente. Você pode ser levado para outro estado. Exatamente. Outro estado, outro município, a depender da necessidade que o paciente tem. E aí, como é que vai comprovar? Laudos, né? Exames. Aí, assim, a pergunta que não quer calar, né? Nós vemos que esses processos, há uma demanda muito grande e não há dentro do judiciário pessoas suficientes para poder, porque cada tipo de demanda, né, dentro do judiciário, na saúde, como nós estamos falando, tem que ter as pessoas que só trabalhem com a demanda da saúde e resolvam. A quantidade de pessoas dentro do judiciário para poder fazer com que esses processos andem de maneira rápida e contínua deveria aumentar. Então, nós estamos em defasagem, né? É isso? Sempre importante, né, que os poderes instituídos garantam ali o funcionamento do serviço de modo adequado. Então, é por isso que é tão importante os concursos para que haja, né, a lotação de servidores públicos, incluindo também o judiciário, nos segmentos, nas varas, para que os processos eles consigam, né, fluir de uma forma mais rápida, que haja uma efetividade ali na prestação jurisdicional, né, até para que haja realmente a consecução da justiça de modo mais claro, cristalino, efetivo. Então, realmente é muito importante que haja sempre esse direito seja garantido mesmo, né? Então, é uma questão que a gente sempre realmente requer, né? Nós, como advogados, também a gente deseja, né, que os processos eles andem, né, sejam movidos em tempo hábil, até para que o paciente e o nosso cliente ele tenha esse direito resguardado. Se tratando de demandas de saúde, a depender da situação, há até alguma celeridade, mas é necessário realmente que haja cada vez mais uma ocupação do nosso governo Isso. em colocar um número de pessoas maior para que a demanda, a procura e a demanda sejam equivalentes, exato, né? haja um equilíbrio. E eu percebo também que a mediação, a conciliação melhorou bastante, diminuiu muitos processos, quer dizer, às vezes uma quantidade de processos que iriam ainda para ser julgados já foram resolvidos pelos próprios clientes, né? Porque os advogados estavam preparados, porque há uma necessidade de um diálogo entre os advogados. O advogado. Agora, se você, por exemplo, você é uma advogada mediadora, você pega um advogado da outra parte que não é mediador,
você não vai conseguir mediar, né? Não vai conseguir ir em frente. Então, porque a mediação ela é praticamente mais jovem dentro, algo que está sendo ainda implementado, tem uma caminhada longa ainda, mas é tão importante para diminuir essa judicialização. É muito importante. E, inclusive, o respeito e a consideração enquanto prioridade no processo, até no Código de Ética da OAB, existe ali a previsão de que, preferencialmente, as questões sejam resolvidas através da mediação e da conciliação. Já existe. Já existe. Isso é importante, porque, veja, tanto, por exemplo, na educação nós temos um currículo que, até hoje, o currículo, a gente cumpre o currículo de 1960. A gente já está no século XXI, quanta coisa mudou. Há necessidade de mudar, porque as pessoas mudaram. Hoje nós temos redes sociais. Se você não aprender a usar todos os instrumentos, né, sociais para poder implementar e colocar dentro da educação, você torna isso mais difícil para o professor e para o aluno também. Então, na formação, por exemplo, da pedagogia, se não houver não colocar nada de novo, ele também vai continuar repetindo. Na advocacia também, a obrigatoriedade de fazer um curso de mediação, por exemplo, seria mediação e conciliação, seria obrigatoriedade também. Seria importante. Eu realizei, né, tenho formação em conciliação e mediação, e tive também a experiência de trabalhar como conciliadora no Juizado Especial de União dos Palmares, da comarca de União dos Palmares. Foi uma experiência ímpar. Durante a minha trajetória como advogada, posteriormente, eu também prezo muito pela conciliação, incluindo também as demandas de saúde. Então, quando é um acordo satisfatório, que atende ali os interesses do cliente, eu procuro priorizar, porque a gente sabe que é uma forma de resolver a questão de modo mais célere. E mais rápido, né? Isso. Eu gostaria de chamar as fotos que nós temos aqui dos trabalhos que você vem desenvolvendo também, né, como advogada. Ezequiel, por favor, coloca aqui. Olha, quer saber mais sobre direitos dos pacientes oncológicos? Olha, você pode procurar, né, a Tereza Francesca, você pode ligar para ela. O plano de saúde deve custear a reconstrução mamária e implante de silicone para beneficiária acometida de câncer, né? Então, isso é muito importante. Você também faz palestras, né? Você é voluntária em palestras. Se você precisar de uma palestra para esclarecer algum assunto dentro dessa área da advocacia, você pode buscar a Tereza Francesca, que com certeza ela vai abraçar a sua causa também e vai lhe direcionar. E se você precisar de um advogado, uma advogada, ela está aqui, né? Com toda essa bagagem, 17 anos de trabalho, fazendo a parte dela dentro da sociedade. Tereza Francesca, estamos chegando na parte final do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e deixasse uma mensagem para o nosso público, o público que está nos assistindo. Primeiramente, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, uma simpatia. Muito obrigada. É uma entrevista excelente. E a minha mensagem a questão da justiça, né? Ela é um dever de todos nós, cada um no seu segmento. E em caso de desrespeito, né, a pessoa que está assistindo pode procurar um advogado de sua confiança. Se houver insuficiência de recursos, pode procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público também. E estamos aqui, né, à disposição, inclusive para palestras também, se demandar, né, se houver alguma necessidade, para esclarecer essa questão dos direitos da saúde. E é isso. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que a sua caminhada seja cada vez mais iluminada, né? Para ajudar pessoas. E nós precisamos de pessoas assim sérias dentro da nossa sociedade, fazendo o seu trabalho dentro dos valores, porque às vezes o
o conhecimento ele não traz o valor é da educação, é de dentro que se tira e tem muita gente que usa o conhecimento de maneira errada. Então, valorizar as pessoas que trabalham com amor, com respeito à sociedade, ao ser humano e à vida, que nós estamos aqui para servir a vida. E esse programa também foi feito para servir a vida, por isso que eu trago pessoas assim, como a Tereza e todas as outras que já passaram por aqui. E sou muito grata. E a essa TV, que também propicia essa oportunidade, a TV Assembleia aqui de Alagoas, a todo o nosso quadro efetivo aqui, que nos ajuda, que estão atrás das câmeras, o Ezequiel, ao Fragoso, ao André Carnaúba, bom, enfim, a todos aqueles que ajudam esse programa a acontecer. Então, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu vou estar esperando vocês sempre com novidades pelo bem e pela paz. Até lá!